Professor, eu queria complementar alguma coisa. Essa pauta remete um pouco àquela que a gente tratou no começo do programa, dos atos bolsonaristas. Foi em reação à ordem de prisão contra esse pastor indígena que houve aqueles atos no dia 12 de dezembro, que foi o dia da diplomação do presidente eleito, com queima de ônibus, com queima de carros, aquele princípio de vandalismo que teve uma certa continuidade agora com esse episódio da tentativa de se explodir um caminhão de combustível em Brasília. É isso. Veja, há muitos atos, desde 2013, nós temos visto atos que empregam violência e tem sido aplicada a lei em muitas circunstâncias. Pessoas foram presas, black blocs, etc. Como agora. São pessoas que não só estão se manifestando politicamente, eles estão se manifestando politicamente por meio de violência ou por intermédio de ameaça. E isso não é autorizado pela legislação brasileira. Esse é o ponto. Você pode ter a sua opinião, seja ela qual for. Você não pode ameaçar o processo democrático. Tá? E essa ameaça pode vir. Quer dizer, lógico que um estilingue não vai ameaçar o processo democrático. Mas tem um outro que não está com estilingue, está com um arsenal como foi preso. E, portanto, ele pode criar o caos, ele pode gerar uma circunstância e as instituições elas têm que se proteger. A democracia tem que se proteger. É isso que nós aprendemos, especialmente com os casos dos novos populistas, como na Venezuela, mas também com os antigos populistas, como Hitler. Se a democracia não se protege, há um risco dela passar por um processo de forte erosão. Obrigado. A gente tem uma declaração que desdobra esse episódio. O futuro ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, falou hoje sobre as ameaças e tentativas de atentados à bomba em Brasília. Padilha atribui os atos ao silêncio de Jair Bolsonaro. O alerta em relação à posse vem desde o começo, quando nós ganhamos as eleições. E o atual presidente da República, de uma postura antidemocrática, até hoje não reconheceu a derrota, não teve o gesto civilizado de fazer uma ligação ao presidente eleito, já diplomado, o presidente Lula. Pelo contrário, incitou hordas bolsonaristas a tentarem fazer algum tipo de reação, a desrespeitar a Constituição e as eleições, e transformaram essas frentes aí de quartéis em verdadeiras incubadoras de atos violentos, de atos que tentam desrespeitar a democracia e o resultado eleitoral. Então, esse alerta já vem desde aquele momento. Aí a declaração do futuro ministro Alexandre Padilha. Hélio Beltrão, Padilha está responsabilizando Jair Bolsonaro. Até que ponto? Como é que você avalia? Bom, a gente teve a declaração do sujeito, da bomba, dizendo que foi inspirado pelo presidente Bolsonaro. Então, eu acho que muito equivocado o presidente Bolsonaro ficar quieto. A primeira coisa que ele tinha que fazer, não só investigar e convocar as forças policiais de segurança, mas também se dissociar de um episódio lamentável, grave, de violência. Então, acho que isso aí é muito ruim para o presidente Bolsonaro, do seu futuro político. Ministro Henrique Meirelles, como é que o senhor avalia a postura do presidente Jair Bolsonaro depois da derrota nas urnas? Ele ficou em silêncio durante uns dias, ali, sob pressão de aliados, acabou vindo a público falar alguma coisa, depois ficou em segundo plano novamente, com uma agenda ali com poucos compromissos, e agora veio, hoje, me parece, no Twitter, falar de preço de gasolina, alguma coisa, mas tem ficado um pouco à parte, aparentemente só tratando ali de articulações sobre o seu futuro, tanto com Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, quanto com os seus aliados mais próximos. Olha, evidentemente que é muito difícil avaliar motivações de umas pessoas. O fato é que ele, evidentemente, perdeu uma eleição importante. Se, de fato, ele tinha pretensões também de evitar um resultado negativo de eleição por outros meios, também não conseguiu. Né? Então, o fato concreto é que, de uma certa maneira, eu vejo ali um componente psicológico muito importante. Me parece que ele, de fato, ficou, digamos, deprimido, ou possa-se usar a palavra técnica qualquer em relação ao assunto, e se recolheu. Não me parece que houve exatamente uma estratégia política nisso, houve uma estratégia mais de reação forte, emocional e etc., como inclusive é uma das características dele. Agora, não há dúvida de que isso aí
de uma certa maneira, deixou o campo livre e incentivou esse tipo de atitude. Não há dúvida de que se o presidente da República saísse, reconhecesse, de fato, o resultado da eleição, dissesse, olha, esse foi o resultado da eleição, vamos respeitar, como já houve sempre na história do Brasil, na maioria das vezes, não em todas, mas na maioria das vezes, então, evidentemente que o processo seria outro. Então, houve esse efeito prático negativo, grave, importante, que é um incentivo a esse tipo de contestações violentas e que procurou usar de todos esses meios, na medida que isso é um processo que estava logo. Agora, quanto disso foi pensado, quanto disso foi psicológico, etc., isso é uma questão, deixa lá para ele, para fazer lá as consultas dele. Agora, o problema é ver o efeito prático disso, que de fato é negativo, e nesse aspecto o Alexandre Padilha tem um ponto, quer dizer, competia, no caso, ao presidente da República, quer dizer, mas isso não é um problema de agora, é uma questão já do momento da divulgação do resultado da eleição. Olha aqui, então, a eleição é essa, etc. Vamos de frente. Houve também uma recusa. Quem começou com esse processo, inclusive, foi o Donald Trump, que se recusou também a aceitar o resultado da eleição, que também foi uma novidade grave nos Estados Unidos, no caso. Mas o fato é que as instituições lá também são muito fortes, etc. Em resumo, eu acho que houve, de fato, isso, e agora, evidentemente, que com a posse que está chegando aí, né, temos até alguns dias até lá, com todos esses momentos, que acredito que haverão momentos muito tensos durante esse período. É o momento em que o novo governo assume e adquire o controle das forças de segurança, das forças institucionais, etc. Não é que vai eliminar o problema, mas isso tende a minorar.